Olá, graça e paz para você que está nos assistindo. Quero dizer para você, olha, eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus está vivo. Ele ressuscitou e ele mora em mim, mora em você. Essa é a melhor notícia que eu poderia dar para você. Então, hoje nós iremos tratar de um assunto que tem a ver com isso: salvação, a nossa fé. São coisas que nós não podemos negociar, são coisas que a gente não pode esmorecer. Nós precisamos estar ativo na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez, eu quero te cumprimentar e seja bem-vindo ao Intercessão Podcast. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá começar? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, pastora. Graça e paz, Elisângela. Amém. Graças Um a Deus. prazer estar aqui com vocês mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre o que é salvação, quais são os pilares da salvação e como nós podemos ser salvos. E nós vamos aprender um pouquinho disso hoje em nome de Jesus. Graça e paz. Olá. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Que você estiver ouvindo esse podcast, que você estiver ser alcançado por essa palavra que nós vamos liberar aqui do Senhor, diretamente do céu, do Senhor para as nossas vidas, e que Deus possa falar poderosamente no seu coração, porque Ele vive, Ele ressuscitou, a cruz está vazia e o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele vai trazer para a sua vida aqui salvação, libertação e transformação, porque Ele é poderoso demais. Glória a Deus. Aleluia. E eu gostaria de começar com um versículo. Romanos 3:23, que fala assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele traçou um plano bendito, um plano de resgate para nós, e é sobre isso que nós vamos falar neste dia. Amém? Bora começar então? Vamos lá. Os fundamentos da salvação. Glória a Deus, pastora. Quando falamos, muitas das vezes não é falado sobre isso, fundamentos da salvação. Sabe, nós temos hoje em toda a igreja tem um pré-batismo ali para apresentar quem é Jesus, quem é o Evangelho. Só que na maioria das vezes esses fundamentos da salvação não é apresentado. E eu acho crucial, sabe, que em todo pré-batismo, para toda aquela pessoa que está começando a caminhar no Evangelho, que ela saiba quais são esses fundamentos, que ela saiba o que é a salvação e como que é alcançado a salvação. Porque nós sabemos que a salvação é a libertação do pecado e da morte, alcançada através da fé em Cristo Jesus. O plano de salvação de Deus envolve a aceitação do amor de Deus e a escolha de seguir a Jesus, Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, sabe, é sobre isso, sobre a fé também, como a senhora iniciou o podcast falando, sobre que nós iríamos falar sobre fundamentos da salvação e fé. Porque não tem como alcançar a salvação se não for pela fé. Pois a fé é um elemento fundamental na salvação, pois sem ela é impossível agradar a Deus. O próprio, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 vai dizer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação é obra de Deus em nossas vidas. E por passar por etapas que sejam completas. Então, são 4 etapas. São 4 fundamentos que nós preparamos para trazer aqui hoje. Quais são eles, pastora? Então, esses fundamentos são redenção, justificação, regeneração e santificação. E eu gostaria de falar com a Elisângela. Elisângela, todos nós que estamos aqui, nós somos salvos. Aleluia. Como foi que você foi salvo? Como que você foi encontrada pelo Senhor? Você pode contar para nós? Amém. Glória a Deus. Eu falo que a salvação ela é algo, parece que a gente vai ao encontro dela, mas ela que vem ao nosso encontro. Exatamente. Eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu sempre fui uma pessoa que eu exerci a minha fé em Jesus de uma maneira até errada, né? Uma maneira que a gente aprendeu, de uma maneira que nós viemos da tradição.
né, de uma família em que a religião, ela predominava. A religião, nos foi imposta, mas de uma maneira muito gloriosa. O Senhor, ele me alcançou aos meus 14 anos. É algo até engraçado. Eu até contei esses dias na igreja que foi de uma maneira muito engraçada. Nós éramos 4 amigas, né, adolescentes, 14 anos, e a gente tinha o hábito de ir toda semana para a igreja católica, né? Nós éramos católicos e toda semana a gente ia, participava dos encontros de adolescente, participava lá das missas e tudo mais. E ali a gente ia caminhando naquela tradição, que, né, nós fomos alcançados pela nossa família, pelos nossos antepassados, né, que nos deixou essa tradição como fé. E o engraçado foi que nós 4 tivemos a curiosidade, né, de conhecer Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira em que nós não conhecíamos. E nós 4, né, fomos nesse dia, nós fomos um sábado à noite, nós fomos para a missa, né? Nós fomos direitinho, todo bonitinha, e nós arrumamos para ir para a missa. E nisso, nós falamos assim: vamos lá naquela igreja, que era uma igreja que tinha na rua a qual a gente morava. E a gente brincando muito na rua, ali, de bola, de queimada, aquela coisa de adolescente. Nós ouvíamos muito a pregação daquela igreja e a gente ficava assim, né, encabulado mesmo, né? No sentido de encabulado, curiosas para entender o que acontecia dentro daquela igreja, que era diferente do que estava acontecendo na nossa, né? Era assim, a liturgia era completamente diferente. Isso nos gerou ali uma curiosidade. E nisso, as minhas irmãs mais velhas, elas também já estavam visitando, né, a igreja nesse meio tempo também. E ela chamava nós para ir. Só que nós, né, éramos muito obedientes. Naquela época a gente, né, seguia direitinho o que os pais falavam. E aí os pais falavam: não, né, hoje é o dia disso, vocês vão ir para a igreja. E ia nós 4 para a igreja, minhas 4 amigas. Quando a gente chegou no topo do morro, a gente falou assim: vamos lá visitar aquela igreja? Não vamos hoje lá na missa, não, vamos lá visitar aquela igreja? E as meninas falaram assim: ah, será? Aí eu falei assim: ah, vamos, gente, vamos. A gente passa devagarinho. E aí tinha muita árvore na rua que a gente morava, né? Para não contrariar os nossos pais, pela questão, né, mesmo da tradição, que aquilo, Da religião. naquela época, né, da religião, há 25 anos atrás, a religião ainda era muito predominante, principalmente a tradição que nós fomos criados, que é a tradição católica. E os nossos pais tinham aquilo, né? Que nós éramos católicos e aquela coisa toda. Nisso, nós falamos assim: ah, então vamos. A gente passa devagarinho, né? A gente fica até no horário em que a missa acabar. A hora que acabar o culto, a gente volta correndo para casa. Aí eu falei: nossa, mas o pior problema é que eu não consigo mentir para minha mãe. Eu não vou saber falar para minha mãe mentira, eu não vou saber. As meninas: não, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei: ah, nós vamos, mas quando chegar lá eu vou falar para minha mãe que eu não fui na missa, mas que nós fomos no culto. Mas se elas verem nós, elas não vão deixar, não. Aí elas vão falar: não, vocês têm que ir para a missa. Que era a tradição, era o costume. Naquilo nós combinamos, nós 4, descer devagarinho o morro. E nós fomos ali devagarinho no morro, descemos e tinha uma igreja, na época era uma igreja Deus é Amor, né? Que tinha na rua da nossa casa, bem na esquina de lá. E aquela igreja era uma igreja muito avivada, uma igreja que tinha o hábito, até hoje, é uma igreja de oração, uma igreja de muita busca. E aquela igreja, assim, o pastor estava ministrando uma palavra, era muito de costume daquela igreja, palavras direcionadas de salvação, né? Sim. Porque era uma igreja que tinha muitos visitantes, muitas pessoas sendo libertas. Aquilo nós ficamos impressionados com a libertação que estava acontecendo. E o que chamou mais a sua atenção? Foi a oração? Foi a palavra? O que chamou a atenção de vocês? O pastor, o que chamou mais a nossa atenção foi as palavras que eram ditas ali. A gente não tinha uma clareza onde que a gente estava, né? Aquelas palavras nos tocou, nos pegou. Então, eu acredito que foi a salvação Jesus que nos encontrou e revelou para nós ali aquela palavra. Tanto que naquele primeiro dia, pastora,
Nós fomos em 4. 2 das nossas amigas foram naquele primeiro dia batizadas com o Espírito Santo. Meu Deus. Naquele dia. Isso nos gerou ainda mais, assim, fervor. Nós falamos, nossa, mas o que está acontecendo? Essa igreja é diferente, tem alguma coisa diferente. As meninas receberam, no dia elas ainda não tinham recebido línguas estranhas, mas elas receberam batismo com fogo e começou a sentir aquela graça. E nós ficamos ali impressionadas e já planejando voltar de novo. Mas aí a gente precisava de, né, conversar em casa. E a gente já sabia que a gente ia sofrer um certo tipo de retaliação, porque os nossos pais eram muito católicos, de nós 4. E ali, quando a gente chegou em casa, falou para os nossos pais que nós estávamos, né, na igreja evangélica, ele ainda falou o nome da igreja. Eu lembro que a minha mãe ainda já ficou meio assim, preocupada, e ela ainda não tinha, né, o entendimento da palavra, ficou bem chateada, né? Sim. Porque eu falei, mãe, eu tô querendo ir de novo. Tô querendo de novo, e de novo, e de novo. E aí foi onde que Deus continuou falando, continuou revelando a sua palavra sobre o nosso coração. E através daquilo ali nós fomos, né, salvos em Cristo Jesus. Nós fomos alcançados. E nós nos rendemos aos pés do Senhor. Não fomos nós que aceitamos a Ele. Foi Ele que nos aceitou. O interessante disso tudo é que 3 coisas me chamaram a atenção no testemunho, né, da Elisângela. O testemunho resumido, né? Foi que os pais enviavam para a igreja, só que eles não estavam juntos. Nossa. Então, já foi quebrado um princípio, não foi? O segundo que eu achei interessante foi que há tanto tempo, né, foi para 14 anos mais ou menos, né, que vocês Isso. estavam lá. Então, aquele não foi o primeiro dia que elas foram para a igreja. Mas durante os anos que elas não foram tocadas por esse Jesus maravilhoso. Por quê? Porque Jesus não é uma religião. Isso. E o terceiro ponto que me chamou a atenção, mesmo com medo de receber represária pelos pais, a Elisângela contou a verdade. Ela contou onde ela estava. Então, não houve quebra de princípios, não houve um pecado ali. Eu acredito que é isso que o Senhor tem procurado. E aí nós vamos começar a entender sobre redenção. Aleluia. Amém? Amém, pastora. Só, sabe, glória a Deus. E aí, quando nós falamos de redenção, há uma diferença de redenção e rendido e redido. Vamos lá, o que é redenção? Redenção é pagar um preço. E quem pagou esse preço por nós foi Jesus. Exatamente. Jesus nos redimiu ao pagar o preço dos nossos pecados. Sabe, a palavra do Senhor lá em Colossenses 1, Aleluia. 13 e 14, vai nos dizer o seguinte: vai nos dizer, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, Aleluia. Glória que a Deus. comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Eita glória. Essa é a Aleluia, redenção. Jesus. Então a senhora começou lá em Romanos 3, 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Estão privados. Mas teve um que se colocou ali, que veio ser o nosso Redentor. Aleluia, Jesus. Porque através dele, ele veio, nos resgatou do poder das trevas, nos resgatou, sabe? Do laço do passarinheiro, porque condenado nós estávamos. Verdade. E Cristo veio nos resgatar. Oh, É lindo demais, né? Eu vou fazer um comentário, depois dando a liberdade também. Dentro da sua palavra também, Carlinhos. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Quem é esse que faz tudo isso em nós, gente? Senão o nosso amado e glorioso Jesus. Jesus. Amém? És lindo. É ele que se entregou. É ele que se deu por resgate por todos nós, pela humanidade, ainda que nós não os conhecia, né? A gente não sabia quem ele é. Por isso que não tem como a gente aceitar Jesus. Não existe, Não, sabe? O como. Não, eu tô aceitando Jesus. Gente, é ele que está nos aceitando. Sabe? Porque de nós mesmos, você acha mesmo que a gente ia querer Jesus? Nós não ia querer Jesus, não, gente. Porque tem muita coisa boa, vamos colocar assim, que o mundo oferece. Existem muitos manjares
que o mundo oferece, que a nossa carne quer aquilo, mas a partir do momento que a gente permita que essa redenção, esse preço que foi pago, quando a gente começa a entender ele, receber ele no nosso espírito, começa a falar assim, não, é para isso aqui então que Oh, Jesus aleluia. veio, é para o meu resgate, é para o seu resgate, é para o seu resgate, é para o seu Aleluia. resgate. Então, vamos viver isso, vamos deixar. O preço maior já foi pago e eu quero ser essa pessoa. Sabe? Eu quero ser essa pessoa que faz menção do Senhor, essa pessoa que é grata pelo preço que foi pago, porque ninguém poderia fazer isso por nós. Ninguém poderia resgatar a humanidade desse jeito. E não é uma pessoa que ele resgatou. É todos quanto querem. É todos quanto querem. Amém? É o amor que nos constrange, né? Ele é o amor Que nos envergonha, né? que nos constrange. Exatamente. Sabe, é o Evangelho segundo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, sabe, a importância de nós entendermos essa redenção. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que não se acha merecedor de estar na presença do Senhor. Tem tantas pessoas que estão tão presas pelo inimigo, porque nós sabemos que Satanás, ele é o que? Ele é o acusador. Então ele é aquele que te proporciona prazeres, porque o prazer do mundo é dar prazer. Então ele vai lá, permite e proporciona prazeres mundanos para você, para depois te acusar. E aí quando você cai na realidade, que você começa a buscar o Senhor, ele começa a te acusar, mas você não é merecedor de estar aí. Olha tudo que você fez. Olha por onde você andou. Só que por isso que nós viemos te dizer, você pode sim, porque Cristo pagou o preço. Glória a Deus. Cristo na cruz do Calvário abriu o caminho para que nós Ei, pudéssemos Jesus. chegar ao Lindo. Pai. Amém, Jesus. Então não importa por onde você tenha passado, não importa o que você tenha feito, através de Cristo Jesus, você chega ao Pai e você chega à salvação. E pastora, e aí nós pegamos outro ponto, redenção. Cristo, ele é o nosso redentor. E qual o significado de rendido? Quem é uma pessoa rendida? Você quer responder? Eu vou responder. Pode ficar à vontade. Uma pessoa rendida é uma pessoa sem vontade própria. É uma pessoa que ela se tornou submisso a quem ela é rendida. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos submissos a quem? Cristo. A Cristo. A nossa vontade precisa de passar sempre pela vontade do Senhor. Aleluia. Sabe, bem no início mesmo aqui dos podcasts, a gente começou a falar sobre isso. Sobre dentro da oração, que a nossa oração ela precisa de passar pelo Senhor. Então quer dizer, eu estou submisso. A minha vontade, ela precisa de ser aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. E uma coisa interessante sobre ser rendido. Sabe, ser entregue, passar mesmo, falar assim, Senhor, tá aqui a minha vida, que as minhas vontades. Isso é fácil, gente? Não é fácil. A gente consegue isso 100%? Infelizmente, ainda não. Só que nós estamos no processo, Aleluia. sabe? Nós estamos no processo. Uma coisa que eu achei interessante quando nós chegamos aqui, a Elisângela começou a falar sobre uma pessoa que não se acha merecedora dessa redenção. Ela não entendeu essa redenção, não foi? Que você contou para nós? Ela não entendeu isso aqui. E se ela não entendeu a redenção, como que ela vai ser rendida? A Cristo. Ela está rendida, sim. A quem? Aquilo a qual ela está vivido, não é verdade? Aos seus medos, aos seus traumas, aos seus prazeres. É isso que nós precisamos entender sobre redenção, porque quando eu entendo a obra redentora de Cristo Jesus, automaticamente eu vou me entregar pelo que seja feito em mim a sua vontade. É aquilo que a oração que Cristo fez lá no Getsemane. Pai, tá doendo demais, tá difícil demais, o negócio aqui tá pesado, se possível passa de mim esse cálice. Mas com tudo que se cumpra na minha vida, a vontade que já está estabelecida pelo Senhor.
sabe? E a nossa vida precisa de ser isso. O nosso entendimento ele precisa ser aberto, Elisângela, a tal ponto Aleluia. que a gente possa fazer esse tipo de oração. Deus, eu queria isso, mas o Nossa mas vontade. quer dizer, continua, tem algo. Então, que se cumpra na nossa vida o teu querer, que se cumpra na minha vida a sua vontade, que se cumpra no meu casamento a sua vontade. Nós até colocamos a nossa vontade, mas nós não falamos que seja feita a minha, mas a sua, a Aleluia. do Senhor. Isso é ser submissa, Elisângela. A vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. E disso nós vamos ver a graça de Deus, né? Que a Bíblia diz que a salvação vem pela graça. Nós vamos ver que em Efésios 2, e no versículo 8, eu vou ler mais adiante um pouquinho, né? Que nós estamos falando da ressurreição também, né? Nós vivemos ontem, né? A ressurreição, né? A lembrança, né? Da ressurreição, de que Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui em Efésios vai dizer isso, que no versículo 6, que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Olha que coisa gloriosa que nós vamos ver aqui no livro de Efésios, onde Paulo vai nos dizer de que a salvação ela vem pela graça, porque para que nós não viéssemos nos gloriar. Imagine nós se a salvação fosse pelas nossas obras, meu Deus. Ninguém de nós, né? Nenhum de nós se salvaria, porque por mais que nós tentamos ser fiéis ao Senhor, por mais que nós tentamos, né, a perfeição, nós conseguimos nele, né? Porque nós somos pequenos Cristo. Então nós somos imitadores de Cristo. Nós vamos estar sempre batalhando para nós levarmos a nossa vida enquadrado na palavra de Deus. Mas as nossas obras não vai nos qualificar para a salvação. O que nos qualifica para a salvação é esse amor de Jesus que vem todos os dias, quando nós nos rendemos diante dessa redenção diante dele, ele vem e nos purifica de todo pecado. Aleluia. E quando nós entendemos isso, foi o que eu disse para essa pessoa, nós não vamos entender, nós não vamos levar essa graça para uma graça também de libertinagem. A graça me perdoa, eu vou pecar consciente, eu vou continuar pecando, eu vou continuar pecando, eu vou continuar pecando. Não. Nós vamos entender que as misericórdias dele vai sim se renovando todos os dias sobre a nossa vida. Nós vamos entender que por meio da nossa fé, né, que isso não vem de nós, é dom de Deus, é dom de Deus. E que a salvação em Cristo Jesus, ele nos oferece, é de graça, mas foi pelo preço de sangue. É pela graça dele, né? Que significa o favor não merecido, né? É o favor de Deus, é o favor do Senhor, não merecido, mas ele nos escolheu. Nunca mais vai se ouvir um amor como esse. Nunca mais vai se escrever um conto maravilhoso e tão realista como esse, tão real, tão verdadeiro, que é o amor de Jesus para conosco. Onde também João, ali nós vamos ver da verdade, João no capítulo 14 e no versículo 16 vai nos dizer assim, a palavra de Deus vai nos dizer, João 14, 16, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conhecedes e o tendes visto. Glória a Deus. Então nós fomos salvos, nós recebemos, esse caminho nos alcançou. Esse caminho foi colocado diante de nós. Glória a Deus. Todos os dias eu agradeço o Senhor pelo ele ter nos alcançado. Não por uma mudança de religião, porque nós não mudamos de religião. Foi o Senhor que nos alcançou com graça, com entendimento, nos trouxe o entendimento do que era verdadeiramente a salvação. Aleluia, do que era verdadeiramente ter tido ali um encontro com Deus, ter um encontro com o Senhor. Zaqueu, quando ele teve um encontro,
ali, vai dizer Lucas 19, com Jesus. Quando ele viu Jesus passando, ele reconheceu as suas misérias. Ele reconheceu ali os seus pecados. Ele disse, olha, desceu ali da figueira brava e disse, se eu tenho defraudado, o que eu tenho defraudado, o que eu tenho feito contra o meu próximo, eu vou restituir. O coração dele veio arrependimento. Então, quer dizer, o evangelho nos traz isso, né? O evangelho de Cristo nos traz isso, arrependimento, rendição, né? Nos leva a esse caminho. Esse caminho é colocado diante de nós. E quem que é esse caminho? Esse caminho é Jesus. Nós não vamos até o Pai se nós não passarmos por esse caminho, se nós não nos rendermos a esse caminho que é colocado diante de nós. Não é sobre nós, é dom de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E é exatamente, Elisângela, e você tocou num ponto o seguinte, o amor. O amor. Somos salvos por graça, favor e merecido. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos comprados por um alto preço. Por quê? Foi pago um preço caro por uma mercadoria que não valia nada. Então, como falei antes, o plano de salvação de Deus envolve a aceitação do amor de Deus. Aleluia. Se eu não aceito o amor de Deus, se eu não reconheço o sacrifício que foi feito, não tem como Nada ser feito. salvo. É tanto que nós temos um exemplo, quando o inimigo se manifesta em uma pessoa, ela é incapaz de reconhecer que Cristo veio em carne, porque ela é incapaz de reconhecer o amor. Então, a salvação é o plano, o plano de salvação de Deus, envolve a aceitação do amor de Deus e a escolha de seguir a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal. E aí, como que agora eu vou seguir a Cristo? Aí, o Evangelho de Lucas, Aleluia. capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte: pois se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Como que eu vou negar a mim mesmo e vou tomar a minha cruz de cada dia? Rendido. Aleluia. Você só vai conseguir negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia, se você estiver rendido. Então aí, nós entendemos que nós temos um Cristo que é o nosso Redentor, que pagou o preço para que nós que abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Então, nós entendemos que Ele é o nosso Redentor e nós agora estamos rendidos a Ele. É como, olha, foi se pago um alto preço. Então Ele nos comprou. Aleluia. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados. Mas Ele nos deu a oportunidade Aleluia, de escolhê-lo. Ele pagou o preço por Glória a mim, Deus. por você que está em casa. E agora Bendito nós seja estamos Deus. rendidos a Ele. Não, nossa, meu Deus, que Deus cruel, que vai me obrigar. Não, é pelo amor. Eita. É pelo amor. Porque Verdade. Ele Seja nos Jesus. escolheu, então agora é seguir Ele. Rendido não tem vontade própria. Então é negar a nossa vontade. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A Bíblia vai dizer que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Então é tomar a nossa cruz de cada dia. Todo dia. Eu gosto muito de um louvor do Carlos Roberto que vai dizer: todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Então, todo dia nós vamos tomar nossa cruz e vamos seguir a Cristo Jesus. Porque não importa o sofrimento que você possa estar passando. Ei, nós iremos encontrar com Ele na glória. O Glória a nosso Deus, Jesus aleluia, está Jesus. voltando. E é isso que nós devemos almejar. Aleluia. Esse deve ser o nosso sonho. É encontrar com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor na glória. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Amém, Jesus. Pastora, Glória a Deus. Falamos sobre a redenção. É o primeiro fundamento. E agora nós vamos entrar no segundo fundamento, que é a justificação. O que é a justificação? A justificação são argumentos válidos, legítimos. Se eu fosse entrar com a minha justificação, Meu Deus. gente, não daria nada certo. Não daria nada certo, porque a minha justificação, ela é falha. Eita, Jesus. Sabe? Não tem como eu chegar diante de Deus e me justificar. Sabe? Vamos colocar um exemplo claro. Uma pessoa, uma coisa bem clara mesmo. Uma pessoa que rouba, por exemplo.
Aí eu chego diante de Deus com a minha justificativa. Eu roubei porque talvez eu roubei uma lata de leite porque o meu filho não tinha leite dentro de casa, mas eu tô aqui, eu sou salva. Ei, Então é uma justificação ilegítima. Mas então como é que eu posso fazer? A única pessoa que pode me justificar, que pode me dar essa legitimidade, vem através do Senhor Jesus. Sabe? Não tem como eu chegar diante das pessoas, ou até mesmo diante de Deus, me justificando por algo que eu cometi. Mas, através da justificação de Cristo Jesus, aquilo que ele fez, ele me deu um argumento legal para me chegar diante de Deus. Deus, eu pequei, eu sou pecadora, sou falha, mas o mais de novo, o sangue de Cristo me justifica. Sabe? Eu continuo pecando? Claro, porque nós somos pecadores. Infelizmente, o pecado, ele reina no nosso corpo mortal, vamos dizer assim. Só que agora eu tenho um que me justifica. Eu tenho um que veio e pagou o preço, e se eu estou rendido a esse Cristo Redentor, eu posso me achegar diante de Deus, só que agora os meus argumentos, eles são válidos. Porque eu não vou andar por aí pecando, eu não vou andar por aí cometendo erros. Porque Cristo, como você falou, né? Porque Cristo me libertou, porque Cristo fez isso. Não! Eu vou ter que andar, como se diz, pisando em ovos, olhando, observando onde que eu estou andando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, quais são as minhas ações, para aleluia. que o meu argumento diante de Deus Pai, seja Legítimo. legítimo. Sabe? E fala assim: olha, Jesus nos justificou Jesus nos justifica quando nos conserta dos nossos erros e nossos pecados. Como é que Jesus conserta os nossos erros e pecados? É através da ação e graça do Espírito Santo, Aleluia. que nos aponta, que nos fala: filha, você errou aqui, filho, você errou aqui. O que que eu faço? Eu chego diante de Deus. Sabe? Tem a consequência do meu erro? Tem. Só que agora eu tenho um argumento para chegar diante do Pai. E esse argumento, ele foi me dado na cruz do Calvário. Então, para que a gente possa entender até aqui, tudo passa por Cristo. Tudo passa por Cristo. A nossa salvação inteira, a nossa vida inteira, ela precisa de passar pelo sacrifício do Calvário. Amém? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Exatamente, porque justificação, viu? Que de justiça. Se fosse na justiça do Carlos, na justiça da Glória. pastora Elisângela, meu Meu Deus. Só que agora Eita. aplicamos o que? A justiça de Cristo. Através de Cristo nós podemos. E sabe, e lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai dizer exatamente isso. Vai dizer o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Glória a Eita. Deus. Então, repetindo o início do versículo 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Aleluia. Então, pela Jesus. justiça de Cristo, nós temos acesso pela fé a esse favor imerecido, Glória a Deus. sabe, através Aleluia, de Cristo. Jesus. Então, é a todo tempo, é uma visão cristocêntrica. É Cristo no centro a todo instante, Meu porque Deus. é sobre Ele, é por Ele, sabe, é tudo sobre o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como a gente alcançar essa graça, não tem como nós alcançarmos essa redenção. Existem vários caminhos, mas somente um é legítimo. Somente um nos leva ao Pai. E nós precisamos, como a Elisângela leu antes, ele é o caminho, a verdade, a vida. Não existe outro caminho. Não existe outro resgatador. Não existe outro redentor. Ainda que a gente ouve falar de vários que existem por aí, mas eu quero falar para você, só existe um. Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele pode nos resgatar, só Ele é o nosso Redentor. Não tem como nós chegarmos ao Senhor, ao Deus Pai, se não for pelo Filho. Sabe? E como que, o interessante também que ela leu também lá em João, é que se nós conhecermos o Filho,
automaticamente nós conhecemos o Pai. Aleluia. Sabe? E como que muitas das vezes a gente quer que o Senhor se revele a nós, quer que Deus se revele a nós, mas Ele já se revelou a nós através do Filho. Sabe? É muita religião, sabe? É muita religião que a gente vê por aí, que a gente ouve por aí, mas voltamos a falar em alguns podcasts que nós já falamos anteriormente. Que o Evangelho é simples. Cristo é simples. Deus é simples. É a gente que preocupa, é a gente que procura um tanto de fórmula, é a gente que procura palavras difíceis que talvez nem nós mesmos compreendemos aquilo que nós estamos falando, mas é isso. É passar pela Aleluia. cruz, é colocar Cristo no centro de tudo, sabe? É colocar Ele no centro da nossa vida, no centro dos nossos afazeres, sabe? E quando eu falo isso, não é só em relação à nossa vida de fé cristã com o Senhor, não, é em tudo. Ele precisa de ser o centro. Precisamos que a nossa vida passe pela vontade do Deus Pai. Amém? Do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E nós entendemos também que nós precisamos ser regenerados. Sabe? Para a gente alcançar uma salvação genuína, nós precisamos de passar pela regeneração. Aleluia. E o que é regeneração? Regeneração. Nós podemos colocar como restauração. Seria basicamente quase que a mesma coisa. Na restauração, nós pegamos, vamos colocar um exemplo de um carro. Ele está todo acabado, todo enferrujado. E a gente vai lá, vai cuidando dele e vai tornando ele novo. Então a regeneração é tornar novo o velho homem. Tornar novo o velho homem. Quando morremos para o mundo e nascemos Deus. para Deus. Glória a Deus. É passarmos por uma restauração. É o Carlinhos que mentia. Ei, foi regenerado, agora não mente mais. Glória O a Carlinhos que Deus. roubava, foi regenerado, não rouba mais. O Carlinhos que prostituía, foi regenerado e não prostitui mais. Glória a Deus. É morrer o velho homem e nascer de novo, mas em Cristo Jesus. Mente renovada. Metanoia. Metanoia. Glória. É mente renovada. Teve um homem que ele falou assim Ei, com o Jesus. Senhor, aqui, olha. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Nicodemos. príncipe dos judeus. Então, quer dizer, ele não era qualquer pessoa, né? Não. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Meu Porventura Deus. pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui Meu está a palavra Deus. para regeneração também. O nascer de novo. Sabe? O nascer novamente. Você falou sobre restauração. Sabe? Restauração é trazer a origem. Sabe? Igual você falou do carro. Um carro, vamos colocar aí um antigo, né? Tem pessoas que são colecionadores e gostam de pegam lá todo detonado. Vai mudar alguma coisa naquele carro? Não, gente. Ele vai ser totalmente. Como é que nós acabamos de falar aqui? É restaurado. Restaurado. Aquele carro vai se buscar qual é a cor dele. Sabe? Não vai tirar, não vai acrescentar nele peças que não são dele. Ah, isso aqui fica legal. Esse motor aqui vai dar Deus. sabe? Uma força a mais. Não. É a origem, é ser original. Então, o novo nascimento, ele faz o que conosco? Ele nos torna original. E aí Aleluia. nós voltamos lá no início. O que é o original do homem? Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança.
que diz quem é a nossa imagem? Pai, Filho e Espírito Santo. E Glória a quando Deus. nós passamos por um processo de regeneração, de restauração e nascemos de novo, do que? Do Espírito. Sabe? É voltando parecido com o original, voltando à origem, a se parecer com Cristo, a Aleluia, parecer com o Jesus. Filho, a se parecer Meu com o Deus. Glória a Espírito Santo. Deus. E essa é a Deus. vontade do Pai para as nossas vidas. Verdade. Porque o versículo 5 fala, né? O que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne. É o 6. Isso. João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é do Espírito. Sabe? E essa pessoa, nós passamos por esse novo nascimento. Vocês já prestaram atenção que quando uma Aleluia. pessoa aceita Jesus, a pessoa fica bonito? Verdade. Glória a Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, quando ela passa por esses processos, gente, a pessoa, ela é tão restaurada pelo Senhor, ela passa a se parecer tanto com o Pai, que a gente olha assim, moça, puxa vida, você tá diferente. O que que aconteceu? Há em nós um Aleluia. brilho, sabe, diferente. O Glória brilho a do Deus. Espírito Santo está em nós. Um perfume começa a exalar da nossa vida. O bom perfume de Cristo, ele começa a Meu exalar. As nossas palavras são transformadas. A nossa vida, o nosso modo de viver é transformado. Então, isso é o nascer do Espírito. Eita, Jesus. Aquelas atitudes pecaminosas que nós tínhamos, a gente a gente não tem mais aquilo, a gente não tem prazer mais naquilo, sabe? Aquele que roubava, ele para de roubar, aquele que mentia, para de mentir, aquele que tinha uma vida desregrada, ele passa a ter uma vida regrada, pautada Aleluia. dentro da vontade do Senhor. Por quê? Porque nós somos a imagem do Senhor. Nós estamos voltando à origem. Mas tem como voltar à origem aqui nesse mundo? Tem como sim. Porque se não tivesse, o Senhor não tinha falado que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos nascidos do Senhor. Então nós parecemos com Cristo, Elisângela. Aleluia. Nós parecemos Glória a com o Deus. Senhor. Nós somos a cara do Pai. Glória a Deus. Nós somos a cara do Pai e ninguém pode roubar isso de nós, a menos que você deixe. A menos que você deixe. Então, quando você se olhar no espelho, quando você estiver bem burucochô, bem de cabeça baixa, se olhe no espelho. Olhe Aleluia. para você e lembre-se, você é a imagem do Deus Pai. Você é a imagem e semelhança de Deus. E não deixe que ninguém roube isso de você. Glória a Deus. O inimigo vai tentar, né? De todas as maneiras, dizer, né? Às vezes você está aí com a sua imagem, que a pastora disse, ferida, né? Não tá entendendo quem que eu sou. Você é filho, né? A partir do momento que você tem essa rendição, né? Recebe essa redenção de Cristo, é justificado pela fé, pela graça. A condição do homem é ter a fé, né? A condição do homem para ter a salvação é a fé. Que Cristo Jesus, ele nos proporciona, né, essa fé. Você precisa usar essa fé, entender que esse amor te alcançou. E agora, esse velho homem, toda essa imagem que você tinha de você mesma, talvez você olhava para você mesma e dizia, eu não presto, né? Ninguém dá nada por mim. Quem sabe você está numa condição, em um lugar, né? Zaqueu ficou lá em cima da figueira, mas Jesus olhou para ele. E o interessante é que lá no final, no versículo Aleluias. do livro de Lucas 19, lá no final, as pessoas vão criticar, né, aquela ação do Senhor Jesus. Quando Zaqueu estava ali, Jesus, ele viu ele lá naquela figueira brava, olhou bem para cima e disse, olha, desce depressa. Zaqueu estava meio que querendo ver Jesus, mas que com medo ali, né? Meio que escondendo por causa da sua condição humana, né? Por causa que ele estava olhando para os seus pecados, para a sua condição humana. E a Bíblia diz que no versículo 9 do capítulo 19 de Lucas, que Jesus diz assim, ó, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, Jesus, ele veio. Aleluia, Ele veio para Jesus. salvar. Então, não importa a condição que você está se olhando aí, mas eu já matei, eu já prostituí, eu tô pensando até mesmo em acabar com a minha vida, porque para mim não tem solução. Tem sim. A sua vida tem solução. Glória a Deus. Zaqueu, ele teve ali a condição da sua fé.
Quando ele viu que Jesus olhou para ele, ele usou a sua fé e se entregou-lhe a Jesus. Se entregue a Jesus nessa tarde. Se rende aos pés do Senhor nessa manhã ou nessa noite. Que essa palavra chegue até você. Glória Que a você Deus. possa se render, se prostrar. Porque Aleluia, Jesus. você é imagem, semelhança Glória a desse Deus tão glorioso. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Vamos orar? Eu gostaria de orar para você Aleluia. que até aqui tem nos ouvido, tem nos assistido Oh, aleluia. e nesse momento você entendeu o que é essa obra gloriosa do Espírito Santo, do nosso Deus, qual foi o preço Maravilhoso. que foi pago. Talvez você está ouvindo falar de Cristo pela primeira vez. Meu Deus. Ou talvez, como Elisângela disse, você acha que a sua vida acabou, que não tem mais jeito. Mas nós vamos orar para você nesse momento. Aonde você estiver, dobre seus joelhos em sinal de rendição ao Senhor da vida, ao autor da nossa salvação. E nós vamos orar por você agora. Talvez você está se achando um trapo, Oh, sem valor algum. Mas só que o dia que o nosso Jesus se entregou na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você. ah, Deus. Amém? Nós vamos Eu orei. orar por você neste momento. Por este, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Pai, a vida Sim, desse Deus. homem, a vida dessa mulher nas tuas mãos agora. Seu amor, Talvez, ó Pai, ele esteja ou ela esteja, Jesus querido, oh, pensando aleluia. que a vida dela não tem valor nenhum, Sim, Pai. Deus. Talvez ela esteja pensando, Jesus querido, Meu que tudo Deus. acabou, que não tem mais como, que não tem mais como voltar, Tocando, que já está tudo perdido. Oh, Pai querido, Deus, talvez essa alcança pessoa esse que nós coração. estamos orando agora Alcança, já Senhor, provou do seu alcança. amor, mas não resistiu, Pai. Ah, E Deus. acabou como o filho pródigo, ó Ajuda, Deus, voltando, Jesus querido, e Ah, comendo Deus. bolotas. Pai. Pai querido, comendo das mesas, ó Ah, Deus, Jesus. que a carne oferece, que o mundo oferece. Eu posso Pai querido, entender, mas Jesus. neste momento, ó Deus, Tua essa pessoa, paternidade, Senhor. ela entendeu, ó Pai, o que é Oh, Deus, redenção, o teu o que é amor, justificação. Ela entendeu a obra redentora do Senhor. Sim, E ela Deus. está Sim, retornando Deus. para os teus caminhos. Sim, Ela está Jesus, retornando alcança. para ti, meu Deus. Ou Alcança, talvez Senhor. esse que nunca experimentou, Oh, ó Pai, da Deus. tua bondade, da Como tua nós somos misericórdia. alcançados. Talvez esse que está te ouvindo, Pai, pela Oh, primeira Deus. vez, ouvindo falar do Senhor pela primeira vez. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor e nós clamamos ao Senhor neste revela, momento, ó Deus. Deus. Se revele, Se revela. Pai, a essa pessoa. Se Pai querido, revela, que os Senhor. olhos dela, que as escamas dos Sim, olhos Senhor, sejam seja caídos, tirado. ó Deus. Que a cortina, Ah, Jesus querido, Deus. da religião Meu seja Deus. arrancada, Pai. Seja, Pai querido, seja, Jesus querido, Oh, cortada, aleluia. rasgada de alto a baixo. E que essa Jesus. pessoa venha, Jesus querido, conhecer a Filho, Ti. meu Deus. Venha conhecer, Jesus querido, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Talvez essa Deus. pessoa, Pai, se encontra, Pai, aprisionada. Gloriosa, Pai Pai. querido, talvez ela se encontre em um leito de hospital. Pai querido, talvez a medicina diz que não tem jeito. Talvez, Jesus querido, essa pessoa está presa. Pai querido, em cadeia, em algemas, ó Pai, físicas e também espirituais. Neste momento, Pai, nós queremos declarar liberdade, porque em Cristo, Pai, nós temos liberdade. No Senhor nós temos liberdade. Pai querido, essa pessoa que está te aceitando, Senhor. Pai querido, aceita escreve o nome dela, Pai, no livro da vida. De onde, Pai, não será apagado. Pai querido, sustenta ela com a tua destra fiel. Que ela procure uma igreja, que ela vai congregar, Pai. Que ela vai se aprofundar, Pai, nesses fundamentos da salvação. Pai, nós colocamos essa casa, essa família nas tuas mãos, acreditando, Pai, que a obra do Senhor não é só para nós, ó Deus, mas a obra redentora do Senhor, ela atravessa, Pai, fronteiras, ó Deus, e aonde a nossa voz chegar, aonde a nossa imagem chegar, aonde esse podcast for assistido, Pai querido, nós liberamos do Senhor, ó Deus, nós liberamos do Senhor, nós liberamos do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para a glória e honra do teu nome, porque há um novo, há um vivo caminho, há um novo, há um vivo caminho, há um novo e há um vivo caminho que se chama Jesus Cristo, que se chama Jesus Cristo, é o único, é verdadeiro e não existe outro. Pai Santo, assim nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai, por o Senhor alcançar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que o Senhor me trazia? És lindo, Senhor. Eu deixei até aberto aqui. Naamã. Ei, Jesus. Sabe, antes dessa obra de salvação do Senhor na nossa vida, meus irmãos, Meu Deus.
Eu vejo que a nossa alma, a alma do ser humano, estava como Naamã, toda leprosa. Talvez ninguém tinha coragem de aproximar de Naamã. Talvez, não, se eu encostar, eu vou pegar. Aquele homem estava todo podre, estava fedendo. Eu não sei se você já teve oportunidade, né, de alguns anos atrás, quando, infelizmente, né, a lepra, ela consumia, matava mesmo pessoas. Aquilo, a pessoa estava toda deformada. A pessoa estava com mau cheiro, você olhava a pessoa, via pessoas faltando nariz, faltando partes do corpo. Gente, é horrível, não sei se você já viu. E a gente ficava até receoso de encostar nas pessoas, porque era uma doença contagiosa. E talvez espiritualmente nós estamos assim, por fora, muitos bonitos, bem maquiados, bem trajados, mas talvez a alma está como a pele de Naamã. Meu pai. Está toda contaminada. E esse resgate, essa regeneração, sabe, faz isso conosco. É como que o Senhor, através do sangue dele, nos desse um banho. Sabe, Naamã, ele mergulhou, segundo a palavra do profeta, 7 vezes no Jordão. Sabe, mas quando nós estamos assim, quando nós queremos, nós não precisamos de mergulhar 7 vezes no Jordão. Precisamos ir somente para Cristo. Precisamos somente nos render, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Não é uma barganha com Deus, não é negociar com Deus. Mas automaticamente, quando nós vamos para Ele, o amor dele é tão grande, como foi falado aqui, que nos constrange. Nós nos sentimos envergonhados, porque, gente, as nossas justiças são trapos de imundícia diante do nosso Deus. E esse Deus tão grande, tão poderoso, ele nos restaura. Ele restaura a nossa alma. Sabe, porque o que manda para o Senhor não é isso aqui que você está vendo, mas é a Magda que está aqui dentro. É a Lisângela que está dentro, é o Carlinhos que está dentro. É esse que precisa de um encontro com o Senhor. Sabe, é essa alma que precisa de um encontro verdadeiro com o Senhor. E talvez eu esteja falando, Carlinhos e Lisângela, com pessoas que estão desse jeito, com a alma toda defragada, com a alma toda destruída, mas nós estamos apresentando um Cristo que restaura, um Cristo que te pega do nada e te faz de novo, um Cristo que te dá uma identidade, um Cristo que fala assim, olha, eu sou teu Pai, um Cristo que te apresenta o Deus Todo-Poderoso, não como Deus, mas como o Pai, que talvez você nunca teve, talvez uma experiência que você nunca teve com Ele. É esse Cristo que nós estamos apresentando para você. É esse Pai que nós estamos apresentando para você. E o melhor de tudo, o preço já foi pago. Ele não vai te cobrar nada. Ele não vai mandar você fazer Pix. Ele não vai mandar você depositar nada. Já está pago. Já está pago. Já está pago. Já está pago. Basta tão somente você querer. Você falar assim, Deus, eu entendi. Eu quero me render. Talvez você está aí. Então se jogue no Senhor. Se jogue nesse chão. Se jogue no lugar que você está. E entenda, eu estou aqui, Cristo. Eu preciso do Senhor, eu preciso desse caminho, eu preciso dessa regeneração, eu preciso que essa justiça do Senhor passe sobre a minha vida. Eu quero me entregar ao Senhor, que as minhas vontades sejam as suas vontades, Deus. Eu quero que a minha vida, ela seja sem valor se eu não estiver na tua presença. É isso que nós estamos falando com o Senhor, é esse Cristo que nós estamos apresentando para você. Então aceite Ele, não pense 2 vezes, Ele é a sua melhor escolha. Aleluia. Não existe uma escolha melhor, não existe um caminho melhor. Nós escolhemos esse caminho, deixa eu te falar, eu não saio desse caminho. Os irmãos que estão aqui, eles não saem desse caminho porque eles entenderam que a melhor parte é estar na presença do Senhor. A melhor parte é estar na presença do Senhor. Aleluia. A melhor parte é estar na presença do Senhor. Aleluia. Então nós não vamos vender essa melhor parte, nós não vamos negociar essa melhor parte. Nós vamos estar aqui em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a circunstância que nós estivermos, nós não abriremos mão da melhor parte que foi nos entregue. Aleluia. E essa melhor parte foi nos entregue ali na cruz do Calvário. Meu Deus. Oh, meu Deus! Aleluia. Aleluias! Lindo, Glória a Deus! lindo, lindo, Ah, lindo, Jeová! Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. glória. Vocês não estão entendendo. As horas estão acabando, nós temos somente 6 minutos, mas a vontade é de falar desse Jesus. A vontade é de continuar apresentando esse Jesus. E nós vamos para uma última parte.
Glória a Deus. Nós vamos ir para uma última parte, santificação. Ei, Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa é a vontade do Pai. Nos restaurar. Te Aleluia. restaurar. Graças Meu a Deus. Vamos lá, pastora. Forte Vamos lá, Deus. Elisângela. Santificação. O que é santificação? Ah, Jesus. Santificação é separar para uso exclusivo de Deus. Quando nós separamos do mundo para servir exclusivamente ao Senhor. Quando fala em santificação, tem um versículo que me marca muito, que eu sempre falo ele, que é a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, que lá em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21 vai dizer o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do mestre e preparado para toda boa obra. Glória a Essa Deus. é a santificação. É se separar, ser preparado para o Senhor. É escolher o Senhor. Sabe? É o que nós falamos. Deus. Aquele que bebia, não bebe mais. Por quê? Porque ele agora está no caminho da santificação. Da santificação para o quê? Para ser perfeito? Não. Para agradar ao Senhor. Pois nós temos um Redentor. Nós estamos rendidos a um Deus. E assim como muitas vezes um filho quer agradar o seu pai, Meu um Deus. pai quer agradar o seu filho, nós queremos agradar o nosso Senhor, ao nosso Salvador. E Aleluia. essa é a santificação. Glória a Essa, Deus. pastora. Aleluia, Jesus. Gente, é muito lindo tudo isso que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que sem santificação, Quem verá Deus? ninguém verá o Senhor. E eu gostaria de ler aqui o versículo que, lá em Hebreus 12, 14, 15, que fala assim: segue a paz com todos e a santificação, Meu Deus. sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que o que chama a atenção é o versículo abaixo, 15, que fala assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós precisamos de viver a santificação e a paz com os homens, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo, então nós precisamos de ter a paz. Se possível, vamos dizer assim, com todos os homens. E aí, o que acontece? Mas aqui, Eita. tenha muito cuidado para que você, ou para que ninguém prive você dessa graça. Meu Deus. Por quê, gente? Porque nós estamos lidando com homem, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com um ser humano. Meu pai. Então, nós precisamos de ter cuidado, muitas das vezes, Elisângela, até com aquilo que nós falamos. Por quê? A Bíblia falou assim, olha, para que nenhuma raiz de amargura brotando de você te contamine, te prive dessa graça que nos foi revelada. Que raiz de amargura é essa? Talvez possa ser algo que alguém falou, você entristeceu e começa a gerar. Essa raiz de amargura pode ser sentimentos, né, que infelizmente a gente é um homem, nós somos compostos de sentimentos e muitas das vezes, gente, nós deixamos nos levar por sentimento. E sentimentos, como por exemplo, a raiz de amargura, pode nos privar de viver esse melhor do Senhor, pode nos privar de viver uma santidade com o Senhor, nos contaminando. Amém? Trazendo sobre nós uma contaminação. E se eu sou contaminada, então eu não vou seguir a paz com os homens. Eu não vou conseguir seguir a paz com todos. Olha, eu gosto da Elisângela, mas o Carlinhos, ele pisou na bola, falou mal de mim. Olha, nós estamos aqui com a Rayane também, e talvez não, eu gosto da Elisângela, mas a Rayane mais ou menos. E aí, gente, isso é a raiz de amargura? Vamos colocar na totalidade? Sim, por quê? Está me contaminando, porque a Bíblia mandou eu ter paz com todo mundo. Eu não posso ter inimizades. Eu sou uma pessoa restaurada. Ei, Jesus. E a Bíblia fala o quê? Que nós não podemos deixar que o sol se ponha
sob a nossa ira. Amém? Nós podemos irar? Podemos. Mas nós temos que consertar. Porque isso, eu costumo dizer assim, não pode descer para minha corrente sanguínea. É os frutos da carne, né? Exatamente. Gálatas vai nos alertar sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Por isso nós precisamos, né, pastora, alimentar mais o nosso espírito, né? Alimentar o nosso espírito, porque se nós alimentarmos a nossa carne ela vai gritar, né? A nossa carne não vai suportar e nós não vamos viver essa vida espiritual. Isso que aí nos fala, essa santificação, essa plenitude de Deus. Porque nós vamos com raiz de amargura, não tem como nós vivemos uma vida plena em Deus, com um coração que não libera perdão, que guarda mágoa, né? Que se entristece. Nós podemos até nos entristecer, mas nós não podemos, né, irar, mas nós não podemos pecar ali na nossa ira. Nosso coração tem que ser um coração perdoador. Verdade. Nosso coração tem que ser um coração santificado. E como que eu vou chegar diante de um Deus santo Meu Deus. sem conversar com o irmão que eu vejo? E- Sem não conversar com ele. Exatamente. E, pastora, tem uma versão da NVI que eu gosto muito, que o versículo 15 de Hebreus 12 vai dizer o seguinte: cuide uns dos outros, Amor. para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Aleluia. Cuide uns dos outros. Não é só sobre mim, mas é sobre Aleluia. quem tá à minha volta. É sobre quem Próximo. tá caminhando comigo. Eu É não sobre posso os meus fazer as irmãos. pessoas pecarem, né? Exatamente. Eu não posso fazer as pessoas pecarem. E Aleluia. eu não, além de eu não me contaminar, eu não posso contaminar as pessoas. É Exatamente. muito sério. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Gente, E, pastora, Meu coração. fundamento da salvação. Vamos voltar, vamos fazer um resumo bem breve aqui. Nosso tempo já estourou, mas vamos lá. Então nós aprendemos que os 4 fundamentos da salvação é redenção, justificação, regeneração e santificação. Vamos lá. Aprendemos que quando nós entendemos o que é redenção, que nós temos um Cristo que é o nosso Redentor, nós estamos rendindo a Ele. Então, para você que está fazendo o curso de pré-batismo, você que está começando a caminhar nos caminhos do Senhor, isso aqui é para você. Primeiro passo é entender o amor de Deus, é entender que você tem um Redentor. E se você tem um Redentor, agora você está rendindo a esse Redentor. Não é mais sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade dele sobre a sua vida. Eita. O segundo fundamento, justificação. Ei, quando você agora você não é justificado mais no seu argumento. Ei, você roubava, mas agora você não rouba mais. Porque agora não é você mais que vai te justificar, mas é a justiça de Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Sobre a justiça dele que você caminha agora. Então, hoje, em nome de Jesus, todas as acusações de Satanás sobre a sua vida caíram por terra, pois a partir de hoje você é justificado pela justiça de Aleluia. Cristo Jesus. Graças a Deus. Terceiro fundamento, regeneração. Não importa por onde você andou, não importa como você chegou agora. aleluia, Jesus. Você pode ter chegado aqui como Naamã, mas aqui você aprendeu que você agora vai ser regenerado e o novo homem virá, nascido do Espírito Santo. Então o Senhor, ele quer te restaurar, ele quer te regenerar. Não importa o que você já fez, todas as coisas se fizeram novas diante de Aleluia. Cristo Amém. e você está renascendo agora pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a regeneração de Deus para a sua vida. E por último, nós temos a santificação. Então, em nome de Jesus, ei, o novo homem é uma nova mulher que está nascendo agora. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então agora é com você. Deixa eu te falar, a redenção foi Cristo que pagou o preço. A justificação é pela justiça de Cristo que você é justificado. E a regeneração é Jesus que te restaura, que te regenera. Mas a santificação é com você. Apartar o vinho é com você. Fugir da lascívia é com você. Fugir da prostituição é com você. Então, em nome de Jesus, você hoje não voltará por este caminho que você veio, porque você encontrou com Cristo Jesus
Jesus. E nós cremos em um homem que tinha por seu nome Saulo e a caminho de Damasco encontrou com Cristo Jesus e se tornou Paulo e escreveu a Aleluia, metade Jesus. do Novo Testamento. E é esse Jesus que está querendo te encontrar, Eita, e está glória. querendo te restaurar, está querendo te santificar, em nome de Jesus. Eita glória, Aleluia. Aleluia. Gente, que Semana coisa aqui. maravilhosa, né? Que coisa tremenda. O Carlinho falou que é para você que está fazendo pré-batismo, mas eu quero estender. Isso é Jesus. para nós, viu, Carlinhos? Isso é para nós, porque às vezes nós aceitamos Eita. Jesus e não conseguimos entender essas coisas. Então, hoje, o Senhor, Ele está falando comigo e com você. Amém? Glória a Deus, nós já vamos encerrar. Amém? Estou passando para Elisângela, Deixa das só. considerações finais. Deixa essa luz te encontrar. Né? Quando o Carlinhos falou, já estava queimando aqui de Saulo. Aqui, eu tô, meu Deus, o que é isso? A conversão de Saulo, gente, é uma coisa muito gloriosa. Esse versículo 3 fala assim, ó. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e ele caiu por terra. Deixa cair o que tiver que cair, mas que os arguilhões dos seus olhos venham a ser tirados, que tudo venha a ser novo, seus olhos venham a ser iluminados e o Senhor venha completar a plena obra dele sobre a sua vida. Deus Aleluia, abençoa, Jesus. em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor em Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E se você foi edificado com essa palavra, não deixe que ela pare somente em você, não seja uma represa, mas seja um afluente, seja um rio. Aleluia. Envie para um amigo, envie para um familiar que esteja precisando. E que você, a sua casa e a sua família alcance esse Jesus. E se renda a ele, em nome de Glória a Jesus. Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus, aleluia. Queridos, então, né, assim nós estamos encerrando esse podcast de hoje. E eu Aleluia. gostaria de convidar você para estar presente ali conosco, né, toda sexta-feira. Nós temos um culto de cura e libertação na Igreja Batista Amigos de Deus, Avenida Valdir Soeiro, Emes 3043, Santa Helena. Aleluia. Você é o nosso convidado para estar ali juntamente conosco. Temos culto lá também, quartas, domingos. Amém? Você é o nosso convidado. E como foi falado aqui, não perca tempo. Amém. Em nome de Jesus, que você possa ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Quem tem ouvidos, Ouça. ouça. Amém? Que Deus te Aleluia. abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Glória a Deus.